primeiro ano, como vocês estão, tudo bem? Bom pessoal, agora vamos falar sobre vetores, certo? Vou dar continuidade às nossas aulas, agora vamos ao estudo dos vetores. Primeiro vamos fazer o que é a definição de vetores. É um segmento de reta orientado que pode representar uma grandeza física, certo? Então, o vetor vai ser para a gente identificar algumas grandezas físicas. Exemplos aqui de vetores, temos o vetor A e o vetor B, certo? A única diferença é que um está na vertical, o outro está na horizontal e um é maior do que o outro. A gente vai especificar mais isso nos próximos estudos aqui do nosso estudo dos vetores. Então, a gente lê como vetor A e vetor B. Observação. Algumas grandezas físicas não ficam bem compreendidas somente com o valor e sua unidade, certo? Com o valor e sua unidade. Então, algumas grandezas não vai ficar bem especificado tendo só o número e a sua unidade na frente do número, certo? Então, essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais. Portanto, as grandezas vetoriais são aquelas que, para ficar bem representadas, necessitam de módulo, sentido e direção. Então, para que uma grandeza vetorial seja bem especificada, ela tem que ter esses três parâmetros aí. A gente tem que conhecer o módulo, direção e o sentido dela. O que é módulo? Módulo é representado graficamente através do tamanho do vetor ou através de um valor numérico acompanhado de uma unidade, certo? Direção é a reta que dá suporte ao vetor e pode ser informada através de palavras como horizontal ou vertical. E o sentido, certo? É a orientação do vetor dada pela seta e também pode ser informada através de palavras como da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, certo? De baixo para cima e de cima para baixo. Para cima ou para baixo, ok? Então, temos o exemplo aqui, ó. O vetor A. O módulo vetor A é 3 cm, certo? Que é o número que equivale ao tamanho ali desse vetor. A direção vertical, certo? E seu sentido é para cima, ok? Porque a ponta da seta do vetor está para cima. Temos o vetor B. Seu módulo é 5,5. A direção horizontal, que ele está deitado. E o sentido é para a esquerda, certo? E temos os tipos de vetores. Temos os vetores iguais. É necessário que possuam a mesma característica para que sejam iguais. Então, vetores iguais têm que ter o mesmo módulo, o mesmo sentido e mesma direção. É no caso do exemplo aqui do vetor A e C. Sua direção é vertical, sentido para cima e o módulo deles são iguais. Então, nesse caso, o vetor A igual ao vetor C. Temos os vetores opostos, certo? Que são vetores que têm a mesma direção, mas só que os sentidos são diferentes. A gente pode ver aqui o vetor A e o vetor menos A. Temos os vetores diferentes, são aqueles que possuem uma ou mais diferença entre eles. A gente pode observar aqui o vetor A e o vetor B, certo? O vetor A e o vetor B, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, mas só que o seu módulo é diferente. O módulo de A é maior que o módulo de B. No caso aqui, a diferença é o módulo. Aí temos outro tipo de vetores diferentes, que são os vetores que têm o mesmo módulo, mas só que estão em sentidos e direções diferentes. Okay? E temos outros vetores que têm o mesmo módulo, está na mesma direção, mas os sentidos são diferentes. Okay? São os três tipos de diferença de vetores. E para isso a gente entra nas operações com os vetores, certo? Então, é possível realizar algumas operações com vetores, aquelas que iremos estudar no ensino médio são subtração, a divisão de vetores, a soma e a subtração, certo? Vamos utilizar as 4 operações para estudar os vetores. Em números reais, certo? Vale ressaltar isso aí. Então, a multiplicação de vetores por números reais. Então, tomemos como exemplo o vetor A, certo? Se desejamos obter o vetor 3A, teremos que fazer o seguinte: teremos que multiplicar um vetor
o vetor A por ele 3 vezes, certo? Então, a gente pode observar aqui, ó, como se fosse colocar um vetor na frente do outro aqui e multiplicar por ele mesmo. Então, é bem intuitivo aqui, a gente tem essa ideia aqui. Então, vemos outro exemplo aqui, ó, do vetor A. Para obtermos aqui o vetor menos 2A, o que, é que a gente vai fazer? Ó? Tem que pegar esse vetor A, ele tem que estar em sentido diferente, certo? Mesma direção, mas em sentido diferente. No caso da direita para a esquerda, adotamos como o lado negativo de uma escala, certo? Então temos aqui ó, o vetor A vezes o vetor menos A vezes o vetor menos A. Então tem menos 2A. Então, entramos agora em divisão de vetores por números reais. Temos, por exemplo, aqui o vetor B, certo? Se desejamos obter o vetor B dividido por 2, teremos que fazer o seguinte, pegar esse vetor B e dividi-lo por 2, certo? Obteremos dois vetores com a metade do tamanho do vetor B original aqui, ó. Certo? O valor, o tamanho total do vetor dividido por 2. Então, na divisão, a gente pegar um vetor e dividir por 2, para termos a divisão de vetores. Agora estamos na soma e subtração de vetores, certo? Casos especiais, ó. Vetores de direções e sentidos iguais. O que a gente vai fazer? Normalmente, vamos pegar eles e somá-los normalmente. Ó. Um vetor A mais o vetor B. O sentido do vetor, soma, é o mesmo de A e de B, certo? O módulo do resultante é dado pela soma dos módulos dos dois vetores. Então, o módulo resultante aqui, ó, que é o número, será a soma do número desses dois vetores aqui, certo? Se, por exemplo, esse vetor vale 2 e esse vetor vale 4, a soma deles dois vai ser um vetor número 6, certo? Então, para explanar mais as dúvidas sobre soma e subtração. Ó, vetores de mesma direção e sentido oposto. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Temos o vetor A, certo? A mesma direção do vetor B, mas só que sentidos opostos. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Ó? O vetor que tiver o maior módulo, certo? A gente vai em caso de vetores de sentidos diferentes. O vetor que tiver o maior módulo, a gente vai subtrair pelo de menor módulo. Ok? A gente pode ver aqui, ó. O módulo da soma será dado por B, que tem o maior módulo, menos A, que tem o menor módulo, certo? Ou seja, o maior menos o menor. A soma e subtração de vetores, casos gerais. Então, para efetuarmos somas e subtrações vetoriais, podemos utilizar duas regras. Então, vai fazer somas e subtrações. Duas regras do polinômio, do polígono e do paralelogramo, certo? A regra do polígono é muito útil quando precisamos somar 3 ou mais vetores. Então, quando tiver lá exposto lá 3, 4, 5 vetores, a gente vai usar a regra do polígono, ok? Vai ser mais fácil de a gente obter o vetor resultante dessa questão. E para a regra do paralelogramo deve ser aplicada com grupos de 2 vetores. Então, quando tiver 2 vetores, a gente vai usar a regra do paralelogramo, como a gente vai observar agora. Ó, regra do polígono. Temos aqui exposto 4 vetores, certo? Vetor C, A, D e B. Vamos iniciar com o vetor C. Poderia iniciar com qualquer um deles, seja como se utilizar a regra do polígono. Então, pegamos aqui o vetor C, como sendo o primeiro vetor, certo? Sua origem aqui, ó, sua origem é 0. No final do vetor, vamos aplicar o vetor A, certo? A origem do vetor A vai ser no final do vetor C, e assim sucessivamente. Então, após a gente somarmos, certo? O vetor C
A, D e B, teremos o vetor resultante, que será a soma dos 4 vetores aqui expostos. Então, depois de terminarmos, ocorre a formação de um polígono. A regra do paralelogramo, certo? Sejamos vetores abaixo, dois vetores A e B, vamos fazer coincidir o início dos dois vetores. Então, ó, vamos pegar o vetor A, certo? E unir com o início do vetor B. O início do vetor A com o início do vetor B. Ó, vamos fazer traços paralelos aos lados opostos, certo? Primeiro a gente faz traços aqui com o lado oposto do vetor B. Depois fazemos aqui, ó, traços em oposto ao vetor A, certo? As dimensões aqui, ó, daqui para aqui tem que ser a mesma daqui para aqui. Para o vetor A se aplica a mesma coisa. Então, a soma vai ser A mais B, ó, certo? Esse valor aqui, ó, esse tamanho aqui vai ser a soma dos dois vetores, ok? Da extremidade, do início da extremidade lá, dos dois vetores até o final aqui, ó, do vetor, onde se encontra as duas linhas traçadas aqui, ó. Ok? Daqui para aqui vai ser a soma dos dois vetores usando a regra do paralelogramo, certo? E temos também o teorema de Pitágoras, certo? Para encerrar, vamos falar sobre essa introdução, para encerrar a introdução de venturas, vamos falar sobre o teorema de Pitágoras, certo? Não importa a regra utilizada. Se tivermos dois vetores perpendiculares entre si, certo? Teremos o mesmo vetor resultante e seu módulo pode ser determinado utilizando a regra do teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Regra do polígono, certo? Temos o vetor A e o vetor B. O vetor B, o início da extremidade do vetor B sendo ligado ao final do vetor A, certo? E na regra do paralelogramo, as origens dos vetores A e B estão ligados um com o outro. Vamos traçar os dois traços, certo? O vetor resultante vai ser esse aqui, esse S, e o vetor resultante na fórmula do polígono vai ser esse S. Para a gente determinar o vetor resultante S aqui, ó, vamos usar aquele teorema de Pitágoras, que é o vetor resultante, certo, ao quadrado, igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Então assim a gente vai encontrar, certo, o vetor resultante desses dois vetores aqui. Ok? Então pessoal, isso é a introdução de vetores. Nas próximas aulas a gente vai começar a resolver questões e vai ficar mais bem explicado sobre o estudo de vetores. Então até a próxima aula e valeu!